Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Eu tô rouco até hoje, meu nome é Rafael, tenho 37 anos, sou pai de 4 filhos lindos, maridos de uma esposa maravilhosa, e juntos temos enfrentado todas as barras de um casal normal, de uma família normal, em busca da verdade, que nós temos com muito bom ânimo tentado reestruturar as escrituras dentro da nossa casa, resgatar as leis do Criador, as leis de Hu, Yahuá e Yavé, para que nós possamos ter uma vida reta, uma vida pura e nos separarmos cada vez mais do mundo em que nós vemos cumprir todas as profecias preditas pelos profetas no Antigo Testamento, preditas por João, o verdadeiro João em Apocalipse, e que estampadas na nossa frente nós estamos ficando de alguma forma assustados, mas que nós devemos ter bom ânimo e prosseguir para que nós possamos fazer o nosso ministério e divulgar as palavras do nosso Criador aos 4 cantos da terra. Eu estou vindo aqui em forma de áudio hoje para poder combinar duas coisinhas com vocês. Eu vou fazer uma paralisação no canal dos dias 23/5, ou seja, amanhã, terça-feira, até o dia 13/6, 13 de junho. E por que eu vou dar essa paradinha no canal? Eu não vou ficar mais um ano sem postar vídeo, porque o meu ministério agora já está com o meu norte afiado, o que no ano passado eu tive dúvida. Quando Paulo começou a incomodar muito mais do que se imaginava, quando um fogo no meu estômago começou a se acender contra o apóstolo Paulo, eu precisei reler a escritura, assim como eu orientei a vocês a relerem em ordem cronológica e fiz um vídeo mencionando que em 364 dias nós conseguiríamos fazer 4 leituras inteiras da Escritura com ciclos de 91 dias. Com 4 ciclos de 91 dias. Então, essa paralisação do dia 23, amanhã, até o dia 13/6, é basicamente pelo seguinte. O meu quarto filho, que já está vivo no ventre da minha mulher, assim como Jacó e Esaú eram 2 nações que brigavam dentro do ventre de Rebeca, o meu filho já vivo, ele não é um feto, por isso eu falo que eu já tenho 4 filhos, ele é lindo, nós conseguimos interagir com ele, toda vez que a gente faz uma cosquinha nele, ele dá um chutinho, e ele é muito engraçadinho, coisa, por exemplo, que nas outras gestações da minha esposa nós não tivemos essa interação, nós brincávamos com os nenéns, faziam cosquinha, mas os meus gêmeos estavam muito apertados, e a minha filha não era muito de interagir. Hoje a minha filha é muito grudada, especialmente com a mãe e comigo, né? Mas esse neném que tá para nascer, ele é muito engraçadinho. Então eu considero ele já como meu filho, como uma pessoa viva, assim como Isaac considerava e o Criador considerava Esaú e Jacó como 2 nações no ventre de Rebeca. Então eu venho anunciar essa paralisação, acho que dá 3 semanas, eu não contei direitinho, para eu poder curtir o neném, para eu poder resolver as burocracias do início da vida dele, né? As burocracias estatais. Mas eu acho que o principal é para poder estudar a nova rotina, porque eu tenho gêmeos que demandam muito, eles vão fazer 4 anos em agosto, então são 3 aninhos ainda que eles têm, né? 3 e 8. A minha menina com 2 anos agora também demanda muito da gente, ela não tem toda a independência que os meus meninos tinham, e nós temos muitas coisas, muitos eventos acontecendo durante o período da noite. As nossas noites são muito animadas aqui em casa e eu não sei como muitas vezes minha esposa sobrevive e eu também. E agora que a temperatura baixou, está uma delícia. Eu gosto muito. O céu azulzinho durante o dia, com pouquíssimas ou nenhuma nuvem, mas durante as noites tem baixado para temperaturas como 10 graus. É uma delícia. Eu gosto muito. Acho que o ser humano precisa um pouco desse frio. Mas vai ser um período muito novo para mim e para minha esposa, onde nós teremos mais um filho para estudar uma nova rotina. E eu, com tudo que eu tenho para fazer, minha esposa também com tudo que ela tem para fazer aqui em casa, nós precisamos estudar a rotina do novo neném para encaixar na nossa rotina e encaixar a nossa rotina na rotina dele. E eu tenho um ministério gigante a ser feito ainda, né? Então, a paralisação vai ser do dia 23/5 até o dia 13/6. E aí, esse é um tempo muito legal para os nossos irmãos que acompanham o canal terem um tempinho para estudarem e revisarem o conteúdo que eu passei até hoje. Não que eu seja um professor, mas é porque é um assunto muito novo para todos nós. Muitos assuntos ainda são novos para mim, porque eu já estou investigando o Antigo Testamento agora. Então eu já estou num nível 2, vamos botar assim, das investigações. E aí o que eu já investiguei, eu estou passando para vocês. Então é um tempo legal para vocês darem uma analisadinha, lerem as escrituras com calma, checarem as informações e me ajudarem a construir esse ministério, se for da vontade do Criador. Se não for da vontade do Criador, isso se desfará. Então eu quero agradecer muito aos comentários de todos vocês, são muitos comentários que são edificantes, alguns comentários até fazendo pontuações sobre coisas que eu podia ter dado uma ênfase,
ou até mesmo pegando pequenos pontos e realocando esses pontos ao seu devido autor, ao seu devido contexto. E são essas pessoas que fazem isso que terão seu galardão no reino de Hur, de Yahuwah e Yavé, e que terão suas bênçãos ainda em vida por estarem ajudando a construir, a remontar o quebra-cabeça do que seria uma verdade absoluta. A verdade com V maiúsculo, né? E todos os comentários eu tentarei responder nessas 3 semanas, acho que dão 3 semanas, né? Eu tentarei responder o quanto brevemente, sem deixar claro de dar uma curtida no meu novo neném. Todas as diferenças teológicas, gente, elas devem ser respeitadas. Assim como nós respeitamos as pessoas, tratamos as pessoas como gostaríamos de ser tratados, nós devemos, acima disso, averiguar essas diferenças teológicas. Então, é um bom espaço essas 3 semanas para vocês averiguarem essas diferenças teológicas que têm justificado a existência do canal. Afinal, como eu já falei, a verdade com V maiúsculo é uma apenas. E a Escritura está aqui no conforto dos nossos lares, no conforto de nossas casas, não apenas para nós lermos e apreciarmos as palavras, as letras grandes, os mapas, as tabelas, os gráficos cronológicos, mas para nós analisarmos essas informações. Depois de tantas modificações das escrituras originais, nós temos computadores para reconstruir os fatos em ordem, sem ter que gastar papel, sem ter que apagar com borracha, o que demandaria um tempo a mais, né? Sendo que a gente pode recortar, colar, a gente pode colorir com a cor que a gente quiser algumas informações, na língua que quisermos. Além, é claro, de termos os nossos materiais impressos, publicados, inclusive, diga-se de passagem, por corajosos estudiosos, a fim de conflitarmos essas informações e checarmos de acordo com o que nós temos dentro do nosso coração, de acordo com o que o fogo do nosso Criador tem sido colocado no nosso estômago, a fim de buscar a verdade com V maiúsculo. Porque afinal a gente não pode se achar discípulo sem publicar alguma coisa, no sentido de tornar público, né? A gente precisa fazer os nossos comentários, a gente precisa publicar o nosso ministério, seja vias impressas, seja no YouTube, seja das duas formas, mas sem fazer apenas dos comentários dos vídeos de outras pessoas no YouTube uma fonte do ministério. A gente precisa dar um passo a mais. E quem ainda não se sente confortável com o ministério, conforme eu já abordei no primeiro vídeo da série sobre manuscritologia bíblica, uma série que eu vou retornar, que é muito legal, muito importante, é muito divertida, vai ser muito divertida essa série. E eu vou falar também sobre as 3 religiões abraâmicas, então vai ser muito legal essa série. Mas eu preciso falar agora sobre o apóstolo Paulo, depois eu preciso falar sobre os evangelhos, aí eu dou uma olhadinha nos principais temas da manuscritologia bíblica e sobre as religiões abraâmicas para a gente começar a série do Antigo Testamento. Então, nossos irmãos cristãos e netsarins, que se dizem netsarins, que gostam de ter seus comentários aqui nos vídeos do YouTube, eu tenho um recado, até para os grandes netsarins também. É lógico que não há motivo para descartarmos uma leitura correta do Antigo Testamento, mas pelo contrário, nós usarmos dele como ferramenta não apenas para aprender a lei, para fazer leituras semanais da lei, o que é válido e deve ser feito, mas também como forma de conflitar todas as informações do Antigo Testamento. Eu repetindo, todas as informações do Antigo Testamento, não apenas a Torá. Conflitar essas informações com as premissas do Novo Testamento, que é o que essa série do apóstolo Paulo tem feito. Inclusive agora é a nova missão, né? A nova motivação da existência do canal para tornar de fato a Bíblia mais clara a todos. Nós temos um impasse entre judeus, muçulmanos e cristãos, e agora os netsarins se colocam por fora também, né? Como uma mescla ali entre o judaísmo e o cristianismo, mas que esses 3 grupos precisam fazer leituras sérias da Escritura. Leituras sérias, sem ser leituras apaixonadas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre leitura apaixonada. Quem é o servo de Hur, Yahuwah e Yavé, o servo do Senhor, o servo do Criador? É Jacó, sob a forma de Israel, o povo e a terra de Israel, ou é Jesus? Se for Israel, como é que a gente vai compreender as passagens que se aplicam a uma pessoa, a um rei, a um príncipe que governará futuramente? Não seria possível fazer uma atribuição a uma nação de pessoas, a uma nação de território, as quais seriam governadas por si só, o que seria ilógico, e não por um príncipe, um rei futuro de Israel. Então, um recado aos judeus agora, talvez não faça muito sentido que o servo do Senhor, o servo de Hu, Yahuwah e Yavé, seja a Israel como uma nação, como pessoa. Que Israel morrerá para a expiação dos pecados. Faz mais sentido que isso seja feito com uma pessoa, que dará a sua vida por isso. Afinal, na própria Torá, na própria lei, nós temos os nossos sacrifícios, dando a vida de animais
para que nós não tenhamos a nossa vida ceifada. Agora, por outro lado, se esse servo do Senhor, né, for um homem, por exemplo, na figura de Jesus, surge uma pergunta gravíssima: como entender a natureza de Jesus? A gravidade dessa pergunta é pelo fato dela ser muito importante, uma pergunta muito pertinente e que explicaria muitas coisas sobre a natureza desse servo, colocando em xeque algumas informações, ou dadas pelos cristãos, ou as informações dadas pelos judeus e muçulmanos até. Porque se a natureza de Jesus for a natureza espiritual divina, um anjo, por exemplo, um mensageiro, filho de Deus, isso contrariaria um Jesus carnal judeu, filho de José e de Maria, pela ordem das autoridades. E aí fica aquela pergunta, né? Jesus é ou não um filho literal de Deus, uma espécie de anjo de altíssima ordem, um arcanjo, por exemplo, o qual se materializou para dar sua vida carnal para nós expiarmos os nossos pecados? E aí outras subperguntas, por exemplo, esse anjo teria sua origem de alguma forma convergente com a natureza do servo de Hu, de Yahuwah Yahvé, apontado nos trechos de Isaías dos capítulos 41 até o capítulo 53? São capítulos seguidos que falam sobre o servo de Hu, Yahuwah Yahvé. Afinal, Jacó, no caso Israel, é um homem de carne e osso, pai dos israelitas, por ele mesmo ser Israel, e ele é o servo citado em Isaías 41 até Isaías 49. Aí depois de Isaías 49, que começa a fazer uma mescla ali com uma espécie de um outro homem, culminando em Isaías 53. Mas todas essas menções, gente, sem qualquer referência a nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim. E caso o servo do Senhor, né, o servo de Hu, Yahuwah Yahvé, fosse um anjo, ele já saberia o seu destino e não teria, de alguma forma, com que se preocupar, porque ele já estaria informado do seu destino, mas ele veio em carne, sobre outro ponto de vista carnal, que ele sim se preocupou, ele sim sentiu medo, ele sim não quis sentir as dificuldades do seu destino que teria sido pré-estabelecido na sua forma espiritual ainda, e que na sua forma carnal ele até pediu para que o pai passasse o cálice dele se da vontade de Hu, Yahuwah Yahvé, se na vontade do pai assim fosse. Então, numa conclusão simples, não temos uma fartura de profecias que apontam para um anjo superior como sendo filho de Deus, o filho unigênito de Deus, o único filho de Deus, conforme as menções em João, em 1 João e em Hebreus, todos os escritos de Paulo, conforme abordados nessa primeira parte da minissérie Atos de Paulo, e também nem em Zacarias 12, onde o próprio Hu, Yahuwah Yahvé, diz que o transpassarão e chorarão pela casa de Davi, por Davi em si, porque haverá juízo contra os inimigos de Davi, da casa de Davi. Então Zacarias 12, 13 é um conjunto base dos Netsarins e até dos cristãos também, para declarar que Yahushua é Yahuwah. Só que eles vão dizer que tem isso em toda a escritura, toda a Bíblia contém isso. Só que, por exemplo, eles esqueceram de continuar a leitura de Zacarias 13, porque Zacarias 13 diz que naquele mesmo dia, ou seja, no dia que transpassariam Ihu e não Yahushua, conforme Zacarias 12, 10, os nomes dos ídolos serão retirados da terra, e isso não aconteceu até hoje. Então, logicamente, há algo inconsistente com o entendimento dos cristãos perante essa profecia. E dos Netzarim também, é claro, né? E aí, concluindo o que eu estava falando sobre a verdade ser única e sobre termos diferenças teológicas entre nós, entre mim e vocês, entre o Afonso e o Yosef, que são amigos, inclusive, de certa forma podemos dizer que eles são amigos, entre o Yosef e o Yahusef, que são dois grandes estudiosos da Escritura, entre Afonso e entre eu e todos eles, nós precisamos buscar essa verdade com V maiúsculo. E se a Bíblia contradiz a Bíblia, devemos analisar profundamente as premissas para entendermos o verdadeiro pano de fundo hermenêutico sobre o que está escrito ali e buscarmos anular as falsas profecias e principalmente os falsos profetas, que é o que estamos fazendo hoje com Paulo, que inclusive é um dos mais tardios profetas que tem na Escritura e que ele conseguiu fazer suas profecias acabando com a aliança, acabando com a história de Israel, transformando Jesus no novo Deus, no Filho unigênito de Deus, que somente ele cita isso, né? João, 1 João e Hebreus, e tendo isso 0% de base no Antigo Testamento. Então, cristãos e Netsarins ficam tentando harmonizar tudo e que a verdade, entre aspas, né, acabou sendo que após Deus se esvaziar, conforme os Netsarins falam, né, e vinha a terra como filho de Deus, Deus matou Deus, que era o Filho unigênito de Deus, para expiar os pecados do povo de Deus, para Deus sentar no trono de Deus e governar no reino de Deus. E Deus é o rei e o príncipe do próprio Deus, sendo Deus o que se tornou um sacrifício de Deus perante Deus, para o povo de Deus, em benefício do povo de Deus, algo inútil, ultrapassado.
uma vez que Deus mandou um profeta deles, né, Ezequiel, um profeta de Deus, avisou que voltará a haver sacrifícios para expiação do pecado no futuro. Então é lógico que tem alguma coisa errada com a filiação de Jesus e se ele é filho de Deus, com a divinização de Jesus. E que muitos vão tentar explicar isso através do termo Al-Rim, que seria o plural de Aluha, né? Que Elohim ou Al-Rim seria o plural de Eloá. E aí os comentários de YouTube viram palco sobre essas divergências teológicas. Mas uma coisa a gente pode concluir, que quem é israelita e discípulo que faz discípulo, tem que publicar isso, tem que ter coragem de não se esconder apenas atrás do teclado com pompas de teologia para fazer um comentário teológico sério. Precisa publicar, precisa divulgar isso em larga escala. E muitas pessoas têm medo disso, por isso que eu indico o primeiro vídeo da série sobre manuscritologia bíblica, que eu falo sobre o ministério, especialmente dos homens, a coragem de se tornar um ministro. Porque ou os cristãos passam a estudar a Bíblia de forma séria, ou não entrarão pela estreita porta da salvação.